Então, as raças na aurora do homem primitivo. Há cerca de 1 milhão de anos, porque nós vamos ver que foi bem pouco tempo, assim, né? Quando apareceram os primeiros, deu 1 milhão e pouco de anos, assim, só, né? Deu esses saltos. Há cerca de 1 milhão de anos, os ancestrais imediatos da humanidade fizeram o seu aparecimento por intermédio de 3 mutações sucessivas e súbitas. Então, demorou, depois elas foram relativamente rápidas, né? Descendendo da raça primitiva do tipo lemuriano de mamíferos placentários. Os fatores dominantes desses lêmures primitivos derivavam do grupo ocidental, ou americano tardio, do plasma da vida evolutiva. Antes, porém, de estabelecer a linha direta de ancestralidade humana, essa descendência foi reforçada por contribuições da implantação central de vida evoluída na África. O grupo de vida oriental contribuiu pouco, ou de fato nada, para a verdadeira produção da espécie humana. Então, nós sabemos que os portadores da vida, quando implantaram a vida aqui, eles fizeram 3 implantes, né, na parte ocidental, central e oriental. E a que mais se desenvolveu foi a ocidental. Enquanto esses lêmures primitivos evoluíram no hemisfério ocidental, o estabelecimento da ancestralidade mamífera direta da humanidade teve lugar no sudoeste da Ásia, na área original da implantação central de vida, mas mais para o lado das fronteiras das regiões a leste. Vários milhões de anos antes dessa época, o tipo norte-americano de lêmures havia imigrado para o oeste, atravessando a ponte de terra sobre o Estreito de Bering, e havia tomado lentamente o caminho do sudoeste ao longo da costa asiática. Essas tribos migrantes finalmente alcançaram a região salubre que fica entre o então expandido Mediterrâneo e as regiões das montanhas elevadas da Península da Índia. Nessas terras, a oeste da Índia, eles uniram-se a outras linhagens favoráveis, estabelecendo assim a ancestralidade da raça humana. Então, os lêmures, então, deram origem aos mamíferos precursores, né? Há pouco mais de 1 milhão de anos, os mamíferos precursores da Mesopotâmia, os descendentes diretos dos tipos lemurianos de mamíferos placentários norte-americanos, subitamente apareceram. Então, por isso, nós vamos ver depois, né, por que a ciência tem esses elos perdidos, né? Porque esses aparecimentos foram súbitos. Esses mamíferos precursores atingiam o crescimento pleno aos 3 ou 4 anos de idade, tendo uma longevidade potencial média de cerca de 20 anos. Em geral, sua progênie constituía-se de um único filho, embora gêmeos também nascessem ocasionalmente. Os membros dessa nova espécie tinham os maiores cérebros em relação ao seu tamanho, entre todos os animais que haviam até então existido na Terra. Exatamente 70 gerações depois que essa nova tribo havia sido originada do mais elevado tipo de ancestral lemuriano, chegou a próxima época de desenvolvimento, a súbita diferenciação dos ancestrais nesse novo passo vital da evolução dos seres humanos de Urântia. Aí vieram os mamíferos intermediários, então, os lemurianos, os precursores, que deram origem aos intermediários. Foi muito cedo na carreira dos mamíferos precursores dos humanos, na habitação, no topo de uma árvore, de um casal superior dessas criaturas ágeis, que nasceram 2 gêmeos, um masculino e um feminino.
Não confundir aqui com Andon e Fonta, né? Ainda não são eles, são outros gêmeos. Comparados aos seus ancestrais, eles eram realmente duas belas pequenas criaturas. Tinham pouco pelo nos seus corpos, mas isso não era uma desvantagem grande, pois eles viviam em um clima quente e uniforme. Os gêmeos muito cedo demonstraram ter uma inteligência superior e foram logo reconhecidos como os chefes de toda a tribo de mamíferos precursores do homem. Vocês viram que aqui já nasceram gêmeos, né? Masculino e feminino. Eu acho que isso tudo estava mais ou menos dentro do projeto dos portadores da vida, né? Porque em dupla, assim, né? Em um masculino e um feminino, eles iam evoluindo, né? Acho que mais rápido. Realmente instituindo uma forma primitiva de organização social e uma divisão econômica, ainda que primária, do trabalho. Esses irmãos acasalaram-se e, em breve, desfrutaram da sociedade de 21 filhos, muito semelhantes a eles próprios, todos de mais de 1,20 m de altura, e, sob todos os pontos de vista, superiores à espécie ancestral deles. Comparados à sua espécie ancestral, os mamíferos intermediários eram mais aperfeiçoados em todos os sentidos. Até mesmo a duração do seu potencial de vida tornou-se mais longa, sendo aproximadamente 25 anos. Inúmeros traços humanos rudimentares surgiram nessa nova espécie. Então, nós já passamos pelos lêmures, os mamíferos precursores e os intermediários. Dificilmente podeis imaginar a margem pequena pela qual os vossos ancestrais pré-humanos, de tempos em tempos, puderam escapar da extinção. Tivesse a rã ancestral de toda a humanidade pulado 5 centímetros a menos em certa ocasião, e todo o curso da evolução teria sido profundamente alterado. Logo depois de terminar a sua casa, essa dupla veterana de tantas lutas viu-se como progenitora orgulhosa de gêmeos. Os mais interessantes e importantes animais que jamais nasceram no mundo até aquela época, pois foram eles os primeiros da nova espécie de primatas, que constituiu o próximo passo vital da evolução pré-humana. Ao mesmo tempo em que esses primatas gêmeos nasciam, uma outra dupla, um macho e uma fêmea, especialmente retardados, da tribo de mamíferos intermediários, uma dupla que era inferior, tanto mental quanto fisicamente, também deu nascimento a gêmeos. Esses gêmeos, um macho e uma fêmea, eram indiferentes às conquistas. Estavam eles preocupados apenas em obter comida. E já que não comiam carne, logo perderam todo o interesse em ir procurar presas. Esses gêmeos retardados tornaram-se os fundadores das tribos modernas de símios. Então, aqui nasceram 2 casais de gêmeos, né? E aí que nós vamos ver, depois que um deu origem aos humanos e os outros aos símios. Por que que os macacos não continuaram evoluindo, né? Vou diminuir um pouquinho. E assim pode ser prontamente percebido que o homem e o macaco estão vinculados apenas pelo fato de provirem dos mamíferos intermediários. Então, 2 casais, né, dos mamíferos intermediários, que nós vimos até aqui, eles originaram cada um originou um casal, né, que um foram os primatas, que deram origem aos humanos, e outros aos símios, de uma tribo na qual aconteceu o nascimento concomitante de 2 pares de gêmeos, com a sua subsequente separação. O par inferior destinou-se a produzir os tipos modernos de macacos, babuínos, chimpanzés e gorilas, enquanto o par superior ficou destinado a continuar a linha de ascensão que evoluiu até o próprio homem. O homem moderno e os símios vieram da mesma tribo e espécie, mas não dos mesmos pais.
né? Então, aqui que a gente vai ver que nós não descendemos diretamente dos macacos, né? As pessoas dizem, por que o macaco não continuou evoluindo? Não continuou porque nós somos primos, mas não irmãos deles, né? Nem filhos. Os ancestrais do homem descenderam da linhagem superior dos remanescentes selecionados dessa tribo de mamíferos intermediários, enquanto os símios modernos, excetuando certos tipos pré-existentes de lêmures, gibões, macacos e outras criaturas do mesmo gênero, são descendentes do casal inferior desse grupo de mamíferos intermediários. Então, esse grupo, cada casal originou o que deu origem aos humanos e aos símios, né? Uma dupla que sobreviveu apenas porque se escondeu em um abrigo subterrâneo com estoque de alimentos por mais de 2 semanas, durante o último combate ferrenho da sua tribo, saindo apenas depois que as hostilidades haviam chegado completamente ao fim. Então, então nós já vimos, né? Lêmures, os precursores, os intermediários, e agora nós vamos ver os primatas. E agora sim, esses que deram origem aos humanos, né? Remontando agora o nascimento dos gêmeos superiores, então nós vimos que dos intermediários teve origem 2 gêmeos, né? 2 casais. Esse casal superior e o outro inferior, que deu origem aos símios. Remontando agora o nascimento dos gêmeos superiores, um macho e uma fêmea, aos 2 membros líderes da tribo de mamíferos intermediários. Esses 2 bebês animais eram de uma ordem inusitada, tinham ainda menos pelos nos seus corpos do que os seus pais. E ainda muito jovens, insistiram em andar eretos. Quando tinham cerca de 14 anos de idade, eles fugiram da tribo, indo para o oeste, para criar a sua própria família e estabelecer a nova espécie de primatas. E essas novas criaturas são muito apropriadamente denominadas primatas, já que elas foram os ancestrais animais diretos e imediatos da família humana. Os primatas eram mais humanos e menos animais do que os seus predecessores mamíferos intermediários. As proporções do esqueleto dessa nova espécie eram muito semelhantes às das raças humanas primitivas. E então, depois de quase 900 gerações de desenvolvimento, cobrindo cerca de 21.000 anos, desde a origem dos mamíferos precursores, os primatas subitamente geraram 2 criaturas notáveis, os primeiros seres humanos verdadeiros. Então, vocês viram, né? Passaram-se milhares de anos, depois, em cerca de 21.000 anos, desde os precursores ali, né, que foram depois dos lêmures, teve esses subitamente que geraram os humanos, né? Os primeiros seres humanos. Do ano 1934 até o nascimento dos 2 primeiros seres humanos, contam-se exatamente, isso aqui até até 1934, né? Então, até os dias de hoje, dá 993.508 anos, né? Esses 2 seres notáveis eram verdadeiros seres humanos. Logo depois, esse jovem casal abandonou seus companheiros para fundar a raça humana. Urântia foi formalmente reconhecida como um planeta de residência humana no universo de Nébadon, exatamente 993.408 anos atrás, né? Bom, a contar dessa data aqui. A evolução biológica havia, uma vez mais, alcançado níveis humanos de dignidade, de vontade, e pois o homem havia chegado ao planeta 606 de Satânia. Então, aqui está, assim, ó,
Eu gosto dessa foto de Andon e Fonta, porque retrata eles assim, né, com umas carinhas bonitinhas, porque às vezes a gente vê eles com umas caras de macacos, e eles não eram. Ali a gente viu que eles foram uma descendência superior, eles já tinham muitas características humanas, né? Então, Andon e Fonta tiveram 19 filhos, o primogênito era Sontade, quase 50 netos e 6 bisnetos. Morreram aos 42 anos num deslizamento decorrente de um terremoto. Andon e Fonta foram reconhecidos pelo príncipe planetário quando da primeira dispensação planetária. Tiveram sua fusão com os seus respectivos ajustadores em Jerusalém. Aqui tem acento ainda, né? Mas a nova pronúncia vai ser Jerusalém. Foram autorizados a voltarem ao primeiro mundo das Morôncias, onde estarão recebendo a todos os humanos provenientes de Urântia indefinidamente. Eu acho tão lindo isso aqui, imagino nós vamos ser recebidos por eles, né? Os andonitas se pareciam com os esquimós de hoje, viu? Então, eles não eram aquelas carinhas de macaco, eles eram mais cara de humano mesmo. Se dispersaram ao norte até os limites do gelo e ao oeste, na Europa. Inventaram a lança e o arpão. As contendas eliminaram os melhores homens. A religião primitiva se baseava no medo e na ignorância. Usavam fogo para cozinhar. Tem uma historinha bem bonita, né, quando eles descobriram o fogo. Onagar foi o primeiro líder religioso e enviou os primeiros missionários para a região do Mar Cáspio. E aí veio já uma grande leva de ajustadores e serafins. Eu vou... Então, aqui, ó, onde é que nós estamos? Os primeiros seres, né, depois toda a evolução lá, que o livro conta tudo, né, mas os mais parecidos já com humanos, assim, foram os lêmures, daí vieram os mamíferos precursores do homem, depois de 70 gerações de mamíferos intermediários, e aqui foi o que nós vimos ali no texto, né? Desses mamíferos intermediários, então, um casal gerou esse outro casal inferior, que deram origem aos símios, e um casal superior, que foram os primatas, que deram origem aos humanos, Andon e Fonta. Tá? Então, eu acho que por aqui dá para a gente ver e não fazer tanta confusão. Eu mesma faço confusão, às vezes, né? Mamífero precursor, mamífero intermediário. Então, aqui que é o elo perdido da ciência, né? Que eles acham, por que o homem não continuou evoluindo do macaco? Por que não? Porque o homem não é descendente direto do macaco, né? Eu só vou ver. Depois a gente volta ali, porque aí depois nós vamos continuar aqui nessa outra parte debaixo do esquema, né? Então. Mas, Estela, só uma curiosidade. Quando você fala que o homem... O que significa os símios, então? Os símios é isso aqui que eu mostrei aqui, ó. Eles deram os símios... tem os precursores, esses aqui, os intermediários. Aí nasceram dos intermediários, vieram 2 casais. Então, mas esses símios, eles são parecidos mais com os lêmures ou com os macacos? Essa é a minha dúvida. Esses símios foram que originaram toda a série de macacos, gorilas... Tá, entendi. Aqui, eu tinha perdido essa... Tá, entendi. Aqui, vinculados... O par inferior destinou-se a produzir os tipos modernos de macacos, perfeito, babuínos, chimpanzés e gorilas. O homem moderno e os símios vieram da mesma tribo e espécie, mas não dos mesmos pais. Mesmos pais, tá certo. Tá? Entendi. Então... Obrigado. Eles vieram, ambos desses mamíferos intermediários,
Só que um casal gerou os símios e o outro casal gerou os primatas, né? A gente não sabe, eu não me recordo, a gente não sabe quem são esses mamíferos intermediários, né? Qual a aparência deles, o que eles eram, a gente não tem noção, né? Não, eu acho que mais parecido com um macaco mesmo. Com macaco, né? Eu também tenho, porque eles tinham que ficar em pé, tudo, né? Mas isso é curiosidade. Então, para mim, aí que tem um buraco, porque eu não consegui entender qual é a forma deles. Que eles falam que eles receberam várias modificações, você falou, né? Então, agora eu entendi a brincadeira. Quer dizer, a partir deles vieram os símios e vieram os outros, que aí a coisa andou. Eles já não subiam tanto em árvore, não tinham tanto pelos, já andavam, né, em duas pernas, patas, não sei o que. Então, mas aí eles geraram isso aqui, né? E é isso, ó, que a ciência busca montar seu quebra-cabeça de fósseis numa tentativa de conectar cronologicamente, isso aqui não está no livro de Urântia, né? Só para cronologicamente, no mesmo galho, cada uma das raças catalogadas, desde o surgimento do primeiro mamífero até o Homo sapiens. Entretanto, após inúmeras descobertas, não conseguiu encontrar o elo perdido que conecta homens e macacos. O livro de Urântia dá a entender que esse elo nunca será encontrado, porque os seres humanos surgiram de um galho evolutivo separado, enquanto os cientistas procuram associar o Homo sapiens aos ancestrais símios africanos. Então, aqui está o elo perdido e eles não vão encontrar, né? Porque os mamíferos intermediários geraram os símios, geraram um casal inferior, que deu origem aos símios, e o outro aos primatas, que deu origem aos humanos. Aqui aconteceram alguns subitamente, né? Que fizeram a nossa evolução ir para outro lado, né? Alguma dúvida até aqui? Ficou claro agora? Por esses... Agora eu entendi, Stella, esse teu esqueminha foi muito legal, porque agora eu entendi o ponto que, quando você vê só pela leitura, é difícil fazer esse esquema que você fez, para mim ficou claro agora. Assim. Porque é muito mamífero isso, mamífero aquilo, precursor, intermediário, não sei, eu também achava, quando a gente lê, fica difícil, né? Viu, Stella? Os intermediários geraram os símios e os... Quais são os outros lá? Os seres humanos, né? Mas aí é uma questão de inteligência. Eu acho que aí houve O que poderia ter acontecido na genética? Como que houve essa transformação? Porque vem do mesmo pai. Só que um ficou macaco e o outro não é do mesmo pai. Né? Ó, eles dizem aqui, ó. Aqui, ó, o homem moderno e os símios vieram da mesma tribo e espécie, mas não dos mesmos pais. Mas não é dos mesmos pais que eles vieram? Não, eles são da mesma linhagem ali dos... Vamos voltar lá, então. Dos mamíferos intermediários. Sim. Ó, primeiro teve os precursores, os lêmures, os precursores. Daí aí nasceu mais um casal de gêmeos, né, com uma inteligência superior. O senhor entende que aqui nasciam muitos e muitos e muitos, né? Sim. Mas aí, subitamente apareceram. Subitamente, de algum casal, nasciam uns mais inteligentes, já superiores, né? Entendi. Então, desses mamíferos, aí nasceram, dos precursores, nasceu um casal que gerou os intermediários aqui. Isso. Tá? Aí, desses aqui, nasceu muita gente, já melhor que os precursores, mais evoluídos. E desses intermediários, de um casal, ó, aqui... Bom, de um casal desses aqui, deram origem aos símios, que eram um pouco inferiores. E outro casal desses mesmos intermediários gerou
esse casal superior. Então, aqui, ó. E assim pode ser prontamente percebido que o homem e o macaco estão vinculados apenas pelo fato de provirem dos mamíferos intermediários. Então, eles da mesma tribo, ó, de uma tribo na qual aconteceu o nascimento concomitante de 2 pares de gêmeos. O par inferior destinou-se aos macacos modernos, né? Então, o homem moderno e os símios vieram da mesma tribo, mas não dos mesmos pais. Então, essa tribo de mamíferos intermediários geraram vários descendentes, e sendo que um casal superior gerou o homem moderno, assim, gerou os primatas e o outro os símios. Isso, entendi. Ficou claro agora, seu Moacir? Ficou, obrigado, Luiz. Então, dos intermediários aqui, né, um casal gerou os símios e o outro... Aqui acontecia uns subitamente, né? Para dar esses saltos, assim, várias vezes ali, vocês viram, a gente falou, né, no subitamente. Subitamente, de uma tribo, nascia um casal, a gente passou ali por vários subitamente. Subitamente, nascia um casal superior, né, que gerava esses... E aí de outro vinha outro, um pouquinho melhor e melhor, até chegar ao humano. Por isso que agora eu acho que, para mim, pelo menos, fica claro, né? Por que o macaco não continua evoluindo? Porque a gente não veio diretamente dele, né? Veio lá daquela mesma tribo. Tá? Ficou claro, então, isso aqui com esse esqueminha, né? Ficou. Bom, agora, então, nós vamos ver o restante aqui, né? Aí depois, Andon e Fonta, né? Depois de Andon e Fonta vieram as raças evoluídas de cor. A raça humana tem quase 1 milhão de anos e a primeira metade da sua história corresponde, grosso modo, aos dias anteriores à vinda do príncipe planetário. Sim, né? Porque faz 500 mil anos que ele veio, né? A segunda metade da história da humanidade começa na época da chegada do príncipe planetário e do aparecimento das 6 raças de cor, e corresponde, grosso modo, ao período comumente considerado como a Idade da Pedra Lascada. Os aborígenes andônicos, né? Então, os descendentes de Andon e Fonta. Esses andonitas, ao contrário dos hábitos dos seus parentes não humanos, evitavam as florestas. Nas florestas, o homem sempre se deteriora. A evolução humana fez progresso apenas em terras abertas e nas latitudes mais elevadas. Até hoje, né, as regiões mais desenvolvidas são as frias, né? O frio e a fome das terras abertas estimulam a ação, a invenção e o espírito empreendedor. Enquanto essas tribos andonitas produziam os pioneiros da raça humana atual, em meio às rudes provações e privações dos rigorosos climas nórdicos, os seus primos atrasados deleitavam-se nas florestas tropicais sulinas da terra da sua origem primitiva. Então, nós somos primos dos macacos, nós não somos descendentes diretamente deles, né? Primos, entre aspas, né? Porque nos originamos da mesma tribo lá. Esses acontecimentos ocorreram durante os tempos da terceira invasão glacial. Os grupos que se dirigiram para o oeste ficaram menos contaminados pelas linhagens retrógradas, de origem ancestral comum, do que os que foram para o leste, que se miscigenaram livremente com os primos animais inferiores. E assim tem sido sempre em Urântia. As civilizações mais promissoras são as que se têm sucessivamente deteriorado e finalmente se extinguido, devido à loucura de permitir que os superiores procriem livremente com os inferiores.
Bom, isso aqui é uma outra história que a gente estuda lá na eugenia, na epigenética. Então, há 900 mil anos, aí depois eles deram origem a esses povos de Foxhall. Há 900 mil anos, as artes de Andon e Fonta e a cultura de Onagara estavam em vias de desaparecimento da face da Terra. Esses foram tempos em que um grande número de grupos de mestiços inferiores estava chegando à Inglaterra, vindo do sul da França. Essas tribos eram tão misturadas com as criaturas simianas da floresta que mal podiam ser consideradas humanas. Eles foram seguidos na Europa por um povo de um certo modo superior e prolífico, cujos descendentes logo se espalharam por todo o continente. Desde as geleiras ao norte até os Alpes e o Mediterrâneo ao sul. Essas tribos são as chamadas raças de Heidelberg. Então, a ciência já está chegando perto aqui. Eles dizem que essa raça aqui, ela se originou há 600, 700 mil anos, né? E foi, aqui ele fala 900 mil, então deu origem a essa aqui, não é muito longe disso. Durante esse longo período de decadência cultural, os povos de Foxhall da Inglaterra e as tribos de Badonã, do noroeste da Índia, continuaram a manter algumas das tradições de Andon e alguns remanescentes da cultura de Onagar. Os povos de Foxhall estavam no extremo oeste e tiveram êxito em guardar o suficiente da cultura andônica e também preservaram o seu conhecimento do trabalho na pedra, conhecimento esse que transmitiram aos seus descendentes, os antigos ancestrais dos esquimós. As tribos Badonã. Além dos povos de Foxhall, no oeste, outro centro ativo de cultura subsistiu no leste. Esse grupo vivia nos sopés dos Planaltos, no noroeste da Índia, entre as tribos de Badonã, que eram tetraneto de Andon. Esses povos foram os únicos descendentes de Andon, que nunca praticaram o sacrifício humano. Há 850 mil anos, as tribos superiores de Badonã começaram uma guerra de exterminação, dirigida contra os seus vizinhos inferiores e animalizados. Em menos de 1000 anos, a maior parte dos grupos animais dessas regiões foi destruída ou recuara de volta para as florestas do sul. Essa campanha para a exterminação dos seres inferiores trouxe um ligeiro aperfeiçoamento nas tribos das montanhas daquela idade, e os descendentes miscigenados dessa raça badonita aprimorada apareceram nessa fase do desenvolvimento como um povo aparentemente novo, a raça de Neandertal. Os homens de Neandertal eram excelentes lutadores e faziam longas viagens, espalharam-se gradativamente dos centros dos Planaltos, no noroeste da Índia, para a França, e a oeste para a China, a leste e mesmo descendo para o norte da África. Eles dominaram o mundo por quase 500 mil de anos, até o tempo da migração das raças evoluídas de cor. Então, a origem das raças de cor. Então, depois de Andon e Fonta, nós tivemos aqueles povos de Foxhall, as tribos, a raça Heidelberg, que deram origem a eles, os Neandertais e agora as raças evoluídas de cor, né? Só voltar um pouquinho aqui nesse... então, dos andonitas, descendeu o Foxhall, que daí deu origem a esses e as tribos Badonã, aqui na Europa e aqui na Índia. Esses aqui originaram Heidelberg e os Neandertais. E daqui
depois daqui nós vamos ver que originaram os Sanji, que são as raças de cor. Interessante que hoje eu já trabalhei em laboratório com análise de doenças de aves e tem uma raça de galinha que se chama Heidelberg. Não sei de onde é que veio, mas tem. A origem das raças coloridas. Há 500 mil anos, as tribos Badonã dos Planaltos ao noroeste da Índia viram-se envolvidas em uma outra grande luta racial. Por mais de 100 anos, essa guerra impiedosa gerou a violência e, quando a longa luta chegou ao fim, restavam apenas cerca de 100 famílias. Esses sobreviventes eram, porém, os mais inteligentes e os mais desejáveis de todos os descendentes de Andon e Fonta, que então permaneciam vivos. E entre esses badonitas dos Planaltos, houve um acontecimento novo e estranho. Um homem e uma mulher que viviam na parte noroeste da região habitada dos Planaltos começaram de novo aquilo, subitamente, a produzir uma família de crianças inusitadamente inteligentes. Essa foi a família Sanji, os ancestrais de todas as 6 raças coloridas de Urântia. Num planeta evolucionário normal, as 6 raças evolutivas de cor aparecem uma a uma. O homem vermelho é o primeiro a evoluir, e durante idades ele percorre o mundo, antes que as sucessivas raças coloridas apareçam. A emergência simultânea de todas as 6 raças em Urântia e em uma mesma família foi bastante excepcional. Então, aqui, mais uma vez, né, foi diferente para nós. Apareceram todos eles ao mesmo tempo numa mesma família. Então, nasceram nessa família 19 crianças, nessa família Sanji, sendo que 5 eram da cor vermelha, 2 alaranjadas, 4 amarelas, 2 verdes, 4 azuis e 2 índigo negra. Vocês veem que eles chamam as 3 raças superiores de cor e as inferiores, né? E interessante que nas superiores, que é a vermelha, amarela e azul, foi o maior número, né, de crianças. Essas cores tornavam-se mais pronunciadas à medida que as crianças foram ficando mais adultas, e quando mais tarde esses jovens se mesclaram aos seus companheiros de tribo, toda a sua progênie tendia para a cor da pele do ancestral Sanji. Tudo certo até aqui? Está indo muito rápido? Tranquilo? Então, há boas razões suficientes em grande número que justificam o plano de fazer evoluir 3 ou 6 raças coloridas. Embora os mortais de Urântia possam não estar em posição de saber apreciar todas essas razões, nós gostaríamos de chamar a atenção para as seguintes. A variedade é indispensável para dar oportunidade a um amplo funcionamento da seleção natural, levando à sobrevivência dos estratos superiores. Raças mais fortes e melhores podem ser obtidas em consequência de cruzamentos dos povos diversos. A competição é saudavelmente estimulada pela diversidade das raças. As diferenças no status das raças e grupos dentro de cada raça são essenciais para o desenvolvimento da tolerância e do altruísmo humano. A homogeneidade da raça humana não é desejável, antes que os povos de um mundo em evolução atinjam níveis relativamente altos de desenvolvimento espiritual. Então, aqui agora no próximo slide nós vamos ver, né, por que
que os portadores da vida fazem essa divisão em cores, né? A gente já viu ali, né, alguns aspectos. E por que essa divisão? Ó? Porque eles dizem assim, ó, que é impossível a tais seres primitivos viverem muito tempo juntos e em paz. O homem é descendente de animais lutadores, e quando estreitamente associados, tais povos sem cultura passam a irritar-se e ofendem uns aos outros. Os portadores da vida conhecem essa tendência entre as criaturas evolucionárias, e por isso tomam as suas precauções de separações eventuais entre os seres humanos em desenvolvimento, em pelo menos 3 e mais frequentemente em 6 raças distintas. Então, por que eles separam para isso mesmo, né? Porque a tendência do humano, ela é beligerante, né? Então mas até hoje eu acho, né, a tendência é as pessoas viver em tribo, viver com aqueles que mais se parecem, né? E não, eu acho que aqui nós somos quase uma tribo, a gente está aqui porque a gente tem um objetivo comum, né, de estudar o livro de Urântia. Então, eles dividiam em cores justamente para isso, para preservar essas tribos, né, porque a tendência era os da mesma cor se agregar, viverem juntos, né. E aí os noditas, então, depois de todos aqueles ali, das 6 raças coloridas, vieram os noditas. Quem eram os noditas? Os noditas eram os descendentes de Nod, que era o líder, o Nod, né? Acho que a maioria que já estudou, ele era o líder dos 100 de Caligástia, né, dos assessores do príncipe, dos que se rebelaram, né? Por isso que deu uma raça tão boa, assim, né, os noditas, porque eles eram descendentes desses rebeldes do corpo de assessores do príncipe, né? Os noditas eram os descendentes... Então, há quanto tempo deu-se a rebelião, né? Há 200 mil anos. E a ciência já mostrou que entre 350 mil e 200 mil anos teve uma mudança súbita no nosso DNA. Eu acredito que sejam aqui com os noditas, né? Porque eles tinham essa descendência do corpo de assessores do príncipe. Então, os noditas eram os descendentes dos membros rebeldes do corpo de assessores do príncipe. O seu nome derivando-se do seu primeiro líder, o Nod, que outrora havia presidido a Comissão da Indústria e Comércio de Dalamate. Vocês lembram que era dividido em 10 conselhos, né? E o Nod era o que presidia a Comissão da Indústria e Comércio. Os amadonitas eram os descendentes daqueles andonitas que optaram por permanecer leais junto com Van e Amadon. Amadonita é uma designação mais cultural e religiosa do que um termo racial. Do ponto de vista racial, os amadonitas eram essencialmente andonitas. Nodita é um termo tanto cultural quanto racial, pois os noditas constituíram a 8ª raça humana. Então, o amadonita não é considerado uma raça, porque eles eram descendentes diretos ali, né, de Andon, dos descendentes de Andon e Fonta. Esses noditas acasalaram-se livremente com as raças sanjiques e deixaram atrás de si uma progênie de qualidade. Claro, eles eram descendentes dos assessores do príncipe, né? E alguns dos descendentes, claro que se acasalaram com as humanas, né? E alguns dos descendentes dos rebeldes da Dalamátia subsequentemente juntaram-se a Van e aos seus seguidores leais nas terras do norte da Mesopotâmia. Ali, nas proximidades do Lago Van e da região sulina do Mar Cáspio, os noditas uniram-se e acasalaram-se com os amadonitas, e foram considerados entre os poderosos homens de outrora.
Antes da chegada de Adão e Eva, esses grupos de noditas e amadonitas eram as raças mais avançadas e mais cultas da Terra. Sim, eles vieram direto lá da Dalamátia, né? Quase. A raça violeta. Depois nós vamos ver também um esquema de todas as raças. Estela, Oi. eu tenho uma pergunta antes de tu avançar aí. Sim. No caso, os descendentes dos norditas, né, que foram lá do corpo do príncipe lá, dos escolhidos, que se Sim. rebelaram. No caso, isso não ficou geneticamente impresso nos que nasceram essas questões que levaram eles a se rebelarem? Me veio isso assim. Tu diz essa questão beligerante deles, assim? Sim, essa violência, eu não estou sabendo bem me expressar, mas eu vou tentar falar aqui do jeito que está vindo. Tipo assim, como se geneticamente viesse um modo de pensar impingido assim nos descendentes, entendeu? Com essa questão da Eu rebelião. acredito que alguma coisa sim, né? Porque até hoje nós temos guerras, né? E brigas, e eu acho que isso aí vem vindo com a gente até antes deles, né? Que a gente ainda não conseguiu vencer. A nossa evolução ainda vai demorar. Eu acredito que sim, que isso ainda esteja impresso em nós até muito antes deles, né? Até antes da rebelião, né? Esse nosso lado animal, né? Eu acredito que sim. O livro não fala claramente, mas, claro, toda essa ancestralidade nossa vem, né? Até a gente evoluir para a luz da vida, nós vamos trazer isso, né? Hoje nós temos guerras ainda, né? Buscar uma aproximação ali, na qual não existe uma movimentação de crescimento. Acho que o Claudio quiser. É isso, Dani, que tu queria... Era isso, obrigada. A gente deu uma melhoradinha aqui, né, com a raça violeta, mas não melhoramos o suficiente. Adão e Eva... Eu tinha visto uma palestra, acho que foi até do Marcos, falando da raça violeta, que disse que a raça violeta trouxe para a gente o humor, né? Que antigamente não tinha assim, essa alegria, essa coisa. E daí, quando tu falou que os norditas tinham sido o corpo que tinha se rebelado, né? Tinha aderido à rebelião, aí imediatamente me veio aquela coisa assim, meu Deus, o meu sangue está correndo exatamente isso, é por isso que... Aí eu fui me lembrando, né? Antigamente tinha umas revoltas com Deus, eu tinha inveja de Jesus, porque eu ia para a igreja dizer que só Jesus era o filho de Deus, aquela coisa toda. E eu criancinha, né? Não sabia de onde vinha aquilo. Aí por isso que eu pensei assim, minha gente, agora que eu estou entendendo aqui umas peças do quebra-cabeça. Mas era isso, obrigada. Mas viu, Estela, o que me preocupa é exatamente essa cultura, né? Que ela vai se espalhando e a gente vai aderindo a determinados conceitos, né, hereditários, e aí, misturado com como é que se diz, com os preconceitos, né, forma uma raça. Então, eu vejo a evolução do ser humano, nós hoje, qual será a tendência do ser humano? Você estava falando das guerras, eu também estava pensando nisso, né? Desde que se formou isso aí, o ser humano briga por isso. Aliás, ele nem sabe por que ele está brigando, né? Porque espaço na Terra tem bastante, e a briga é muito grande, e o sacrifício é muito grande para todo mundo, né? Então, realmente, esse lado cultural é difícil de a gente entender, né? A nossa herança vem de tudo que é lá, né? Ela é Pois genética, é. ela é epigenética, ela é essa parte ambiental, né? Isso. Cultural, ambiental que a gente vem recebendo. Então, o ambiente que a gente vive
É tudo muito complicado. Eu acho que vai ter que ter alguns... Para nós chegar em Luz de Vida, acho que vai ter que ter muitos subitamente também. Porque nessa lentidão que a gente vai, eu acho que a gente vai demorar muito. É verdade. Porque a gente tem muitas reações ainda animais, né? Nossa, bastante. Ótimo, senhora, obrigado. Então, a raça violeta, Adão e Eva, os fundadores da raça violeta de homens, formaram a 9ª raça humana a aparecer em Urântia. Adão e a sua progenie tinham olhos azuis e os povos violetas eram caracterizados pela pele clara e as cores claras de cabelos, amarelo, ruivo e castanho. O segundo Éden foi o berço da civilização durante quase 30 mil anos. Os povos adâmicos mantiveram-se na Mesopotâmia, enviando de lá os seus descendentes para os confins da terra, e mais tarde miscigenados já com as tribos noditas e sanjiques. Ficaram conhecidos como anditas. Dessa região partiram os homens e mulheres que iniciaram os feitos dos tempos históricos e que tão enormemente aceleraram o progresso cultural em Urântia. Os sumérios, né? Então, que na verdade não é uma raça, né? Eles são descendentes só dos anditas, né? Eles são considerados os últimos anditas. Os noditas centrais, ou pré-sumérios, um grupo pequeno na embocadura dos rios Tigre e Eufrates, conservou mais que outros a sua integridade racial. Eles subsistiram por milhares de anos e, afinal, deram origem à descendência nodita que, misturados aos adamitas, fundou os povos sumérios dos tempos históricos. E tudo isso explica como os sumérios apareceram tão súbita e misteriosamente no cenário da Mesopotâmia. Os pesquisadores nunca serão capazes de determinar a origem dessas tribos, remontando ao princípio dos sumérios, que tiveram a sua origem 200 mil anos antes da submersão de Dalamate. Hoje não há raças puras no mundo. Os povos evolucionários primitivos e originais de cor têm apenas 2 raças representativas que perduram nesse mundo: o homem amarelo e o homem negro. E mesmo essas 2 raças estão muito misturadas com os extintos povos de cor. Ao mesmo tempo em que a chamada raça branca descende predominantemente do antigo homem azul, ela é mais ou menos misturada com todas as outras raças, tanto quanto é o homem vermelho das Américas. Então, hoje se fala muito em raça, racismo, né, e coisa, e as pessoas dizem, que raça... Hoje, biologicamente, nós somos uma raça só. Hoje não tem diferença. As nossas diferenças são mais geográficas, assim, climáticas, né? Então, quem vive nas regiões mais quentes, eles têm o cabelo mais encaracolado, que é para segurar melhor se preservar do calor, né? Tem as questões dos que vivem nos lugares mais frios. A gente foi mudando em função mais climática. Eu tenho uma outra palestra que eu falo de raças, mas aí justamente essa parte mais biológica, assim, né? O porquê das nossas diferenças, não é tanto racial como geográfica. Por que a gente se desenvolveu uns de um jeito, outro de outro? É só a gente ver, né? O pessoal da região mais quente, ele tem a pele mais escura, já para se proteger, tem mais melanina para se proteger do sol. Então, a gente foi desenvolvendo essas características em função das regiões, do clima, mas não... biologicamente, nós não temos diferenças raciais, né? E aqui ele diz que hoje não há raças puras no mundo. Então, aqui, ó, nós temos mais um esqueminha só para
Os andonitas, né? Então, são os descendentes de Andon e Fonta, há 1 milhão de anos. Há 500 mil anos vieram as 6 raças de cor, né? Todas elas juntas. A laranja foi extinta há 100 mil anos. A verde foi assimilada pela índigo negra e a azul pela branca. Depois veio, então, os noditas, que nós falamos, foi a 8ª raça. Então, o livro considera 9 raças, né, que compuseram hoje o que é a nossa raça, né? Depois, a 9ª raça foi a violeta, ou os adamitas, descendente de Adão e Eva. Os anditas, que não chegou a ser uma raça, mas era a mistura dos noditas com os adamitas, que deram origem aos sumérios. E os amadonitas, como nós vimos lá em cima, que eram os descendentes de Amadon e Van, que ela era mais cultural e religiosa que racial, né? Que eles foram essencialmente andonitas, né? E os adamsonitas, que também eles não consideraram uma raça, que eram os descendentes de Adamson, que era o primogênito, né, de Adão e Eva. Então, as 9 raças consideradas são essas aqui: andonitas, vermelha, laranja, amarela, verde, azul, índigo, nodita e violeta. Essas são as 9 raças que deram origem à nossa, né? E nós não mudamos muito, né? Há 3 mil anos, depois de 3 mil anos de evolução, 3 milhões de anos. Então, eu fico por aqui. Não há nada de tão belo como aproximarmos da divindade e espalhar os seus raios pela raça humana. Beethoven. Obrigada. E agora ficamos abertas às perguntas. Oi, Stella. Ou comentários. Gostei muito disso. Eu achei interessante que subitamente isso acontece, subitamente. Eu não sei se você ouviu, tem essa história de uma tribo de macacos, eles pegavam uma fruta na praia e comia, e uma começou a lavar a fruta. Aí o outro macaco aprendeu, começou a lavar a fruta. Quando atingiu um número certo, vamos ser 100, mas não é esse o número. Um número grande de macacos nessa ilha, que pegava fruta suja de areia, levava na água, lavava e comia, uma tribo de macacos do outro lado começaram a fazer a mesma coisa. Então, o que eu acho é que isso faz parte de uma evolução planejada. Eles dizem, é a teoria do 100º macaco que eles chamam. Isso, é. Eles dizem que é só uma teoria, não tem comprovação que isso realmente aconteceu. Mas isso, na palestra que a gente tem da epigenética, eu agora não vou lembrar aqui no livro, mas eu vou procurar e vou postar no grupo. Até o livro de Urântia fala nessa coisa, assim, tem bem um parágrafo que eles falam. Eles dizem que isso é uma teoria, e ela é muito explicada pelos campos mórficos do Sheldrake, né? Pela epigenética, assim. Quando é mais ou menos nós, assim, ó, que eles dizem, hoje as crianças já nascem sabendo, mexendo em celular, não sei o quê, não sei o quê. É que quando atinge uma massa crítica, que faz, a outra geração vem e aprende mais rápido. Era nisso que eu queria chegar, porque eles vieram de uma certa forma e, de repente, nasce um casal de gêmeos completamente diferente. A partir de ali já muda. E foi assim, não é? Essa dos macacos não é uma coisa comprovada. Eles dizem que é uma teoria para explicar esse fenômeno, né? Que quando vem uma geração, vem outra, vê que as pessoas dizem, hoje as crianças estão nascendo assim muito espertas. Claro, elas são mais estimuladas, óbvio, e tudo. Mas eu digo também assim, ó, nós também, se nós formos pensar, nós aprendemos mais rápidos que os nossos pais.
Nós Sim. aprendemos a dirigir mais rápido que os nossos pais, nós aprendemos uma série de coisas mais rápido que eles também, né? Então, Certo. cada geração que vem, se uma sabe fazer, a outra aprende mais rápido. Uhum. E tem um parágrafo no livro que eu achei, até ele está na outra palestra, que eu acho que exemplifica bem essa teoria do 100º macaco. Mas eu quis usar essa teoria só para dizer que nós vamos crescendo num ponto e deve ter alguma modificação dentro de nós, sem dúvida. DNA, uma série de coisas que quando chega a um certo ponto, então só tem que evoluir. Então, a partir dali, foi só um exemplo, só para ver se tinha alguma relação, não com essa dos macacos, mas, como você mesmo diz, as crianças hoje, elas realmente são diferentes de quando eu era criança. Eu acredito que de quando eu era criança até agora, passou muito de tempo já, houve alguma evolução, entendeu? Que é bem diferente. Eu acho que acontece esses subitamente, assim, às vezes a gente nem se dá conta, né? Tem que acontecer para a evolução, que nem eu falei, senão a coisa vai ser bem... Uma evolução que a gente vê é na questão dos dentes, não é? Uhum. Hoje em dia não se tem tantos dentes como se tinha antes. Não é? Então, obrigada.